Fala galerinha, Descomplica C++, aqui é o Igor, e hoje a gente vai fazer um vídeo de resolução de exercícios. Esse vídeo é para quem teve dúvida, assim, quando foi fazer o material didático que a gente passou dos últimos dois conteúdos, e realmente, esse vídeo vai ter uma pegada mais metódica, assim, onde a gente vai passo a passo para resolver cada parte do exercício. Então se você já souber mais ou menos como programar e só quiser ver a parte dos códigos, eu vou mostrar o código inteiro depois que eu resolver os exercícios. Então, se quiser, você pode pular para essa parte e só ver a resolução mesmo. Também essa resolução dos exercícios vão estar no nosso drive. Então, não se preocupe em relação a isso. Então, vamos lá, né, galera? Vamos começar por esse exercício aqui que chama Cálculo Simples. Neste problema, deve-se ler o código de uma peça 1, o número de peças 1, o valor unitário de cada peça 1, o código de uma peça 2, o número de peças 2 e o valor unitário de cada peça 2. Após, calcule e mostre o valor a separar. Então tá, é um problema bem simples, no qual ele vai me dar o código de uma peça, a quantidade dela e o valor unitário por ela. Então se você quiser achar a quantidade que você vai pagar por essa peça, você teria que multiplicar esse valor unitário pelo número de peças, claro. Mas assim, também você tem que ficar de olho na entrada e saída. Então vamos dar primeiro nisso aqui. Entrada. Entrada, no caso, ele pede como que os dados vão ser mandados para a gente ser escaneado, né, para o nosso programa. O arquivo de entrada contém duas linhas de dados. Em cada linha haverá três valores, respectivamente dois inteiros e um valor com duas casas decimais. No caso, o valor com duas casas decimais seria o preço que ele está se referindo. Então, perfeito. Continuando. A saída deverá ser uma mensagem conforme o exemplo fornecido abaixo, lembrando de deixar um espaço após os dois pontos e o espaço após o cifrão. O valor deve ser representado duas casas após o ponto. Então, só para demonstrar aqui, para ver se a gente realmente entendeu o que ele pediu. Então, vamos lá. Ele me dá o código dos dois produtos, que realmente nesse exercício ele não pediu nada para fazer com o código, então é meio que inútil, né? Mas assim, nesse caso, ele pediu 1 do produto 1, do primeiro produto, custando 5,30, e pediu 2 do segundo produto, custando 5,10. E se for ver o resultado, é basicamente a soma do produto desses dois produtos aqui. Só para demonstrar para vocês o que como que seria o cálculo nesse caso aqui. É bem simples, mas eu só vou mostrar aqui. Seria 1 do primeiro do produto, então 5,3, mais duas vezes o segundo produto. Que dá exatamente o que ele falou aqui, o valor a pagar. Então vamos lá, vamos resolver esse exercício. Primeiro, eu já incluí aqui as duas bibliotecas comuns assim, do C++ que a gente vai usar. Também vou utilizar o Using Namespace std para ser mais fácil de escrever para mim, né? Lembre-se que não é uma ótima ideia você fazer isso num cenário profissional, mas é algo conveniente para o nosso caso aqui, que é só aprendendo C++. Então vamos lá. Para o produto 2, perfeito. E agora a gente só vai precisar calcular agora o valor resultado, né? O resultado que a gente tem que pagar. Eu vou ter que declarar uma variável aqui, mas você já poderia fazer direto o seu programa printar o valor resultante. Na real, vamos fazer isso, porque isso é mais fácil, né? Então a gente vai já e a gente quer que a nossa saída, como ele pediu, o valor resultante que hoje você vai ter que pagar. Então a gente vai dar Cout, escrever aqui exatamente como ele pediu. Lembre-se que no bcrowd ele pede que o seu programa esteja escrito, a saída do seu programa esteja exatamente como ele pediu, senão ele vai dar problema para você depois. Então, valor a pagar. Claro, já que a gente está mexendo com float, vai ter que dar um set precision. Fixed primeiro, né? Fixed. Set precision. Que nesse caso ele pediu precisão de duas casas decimais. Duas casas decimais. E agora a gente pode printar o valor resultante. Qual que vai ser o valor resultante? Vai ser simplesmente o número de produto 1 vezes o preço desse produto 1, quantidade total. E claro, não podemos esquecer um endline depois, o fim de linha. Porque como eu falei no meu exemplo, como falei no documento falando sobre o bcrowd, o bcrowd pede que tenha sempre um fim de linha quando você termina o programa.
Então vamos primeiro só compilar nosso programa aqui para ver se ele está funcionando certinho. Ver se não estou esquecendo nada, claro. Todo mundo comete erro. Então, perfeito. Vamos testar a ação saída para ver se está certinho. Vou copiar aqui esse exemplo de saída. E vamos lá. Valor a pagar, 15,50. Perfeito. Vamos só testar mais uma, só para a gente ter certeza que não tem nenhum probleminha aqui. Vamos compilar de novo. 51,40. Exatamente como ele pediu. Então agora vamos enviar esse código aqui para ele e ver se está tudo correto. Vamos ver agora. Certinho, accepted. Lindo, muito lindo. Agora indo para o nosso próximo problema, distância. Vamos ver o problema. Dois carros, X e Y, partem em uma mesma direção. O carro X sai com a velocidade constante de 60 km por hora e o carro Y sai com a velocidade constante de 90 km por hora. E em uma hora, 60 minutos, o carro Y consegue se distanciar 30 km do carro X. Ou seja, consegue se afastar 1 km a cada 2 minutos. Ok? Leia a distância em quilômetros e calcule quanto tempo leva para o carro Y tomar essa distância do outro carro. O arquivo de entrada contém um número inteiro. Perfeito. Então, basicamente, o que o problema nos disse? Ele nos disse que, a gente tem dois carros. O carro, o carro X ele sempre vai estar na frente do carro Y. Só que a questão é que o carro Y sempre vai ter uma velocidade de 30 km por hora maior que a outra. Ou seja, isso é uma questão mais de física, né? Mas se você fosse analisar, o carro, por ter essa diferença fixa de velocidade, essa velocidade relativa, o carro Y vai ultrapassar sempre o carro X, utilizando essa velocidade de 30 km por hora. Você vai ter uma velocidade relativa de 30 km por hora. Então basta, porque ele pede aqui que a gente dê quanto tempo demora para o carro Y ultrapassar o carro X, basta a gente só fazer esse cálculo rapidinho. Então vamos lá, vamos por partes, né? A gente primeiro, deixa eu aqui limpar aqui o código. Okay. Então tá. A gente vai escanear uma entrada que contém um número inteiro, que vai ser a distância em quilômetros entre os dois carros. Então vamos lá. Então vamos colocar aqui int distância. Vamos primeiro escanear essa distância. Distância. Perfeito. E agora só basta a gente transformar. Não, agora basta a gente primeiro calcular, ver quanto tempo demora para o carro Y percorrer essa distância. E nesse caso, sabendo que o carro Y tem uma velocidade relativa em relação ao X de 30 km por hora, a gente só pode fazer um cálculo bem simples. Que nesse caso seria, né, pegar a nossa, porque a gente sabe que a velocidade, deixa eu comentar isso aqui, que a nossa velocidade é igual a distância pelo tempo, correto? Então se a gente tem a distância, basta a gente simplesmente, se a gente quiser o tempo, claro, basta simplesmente a gente fazer uma álgebrazinha rapidinha ali, trocar os lados da equação, e a gente descobre que o tempo é dado pela distância dividido pela velocidade. Perfeito. Se a gente sabendo que a nossa velocidade ela é igual a 30 km por hora, então agora só basta a gente pegar a nossa distância, então, no caso, calma aí. Então a gente vai saber agora que nosso tempo gasto vai ser só a distância dividido por 30. Só que ele tem um pequeno detalhe. O exercício pediu pra gente que ele quer a resposta em minutos, perfeito? Só que a nossa resposta em tempo vai estar em horas. Então o que a gente vai querer fazer é que a gente vai multiplicar esse tempo resultante por simplesmente 60. Que cada hora tem 60 minutos, então vai ser esse cálculozinho simples. Então a gente só vai fazer agora cout. Nossa saída do exercício vai ser cout. Deixa eu aqui pegar. Distância, essa é a variável, dividida por 30, que é a nossa velocidade,
Certinho. Não, se você for ver aqui, não tem como dar muito errado, porque é só 30 vezes 2 aqui minutos. Então, realmente não tem como muito dar errado. Calma aí que eu fiz merda. Hum. Ah, sim, eu não fechei eu fechei o programa anterior, claro. Tô continuando. Se você for ver aqui, não tem muito como dar errado. É só multiplicar por 2, né? A entrada. Até 60 minutos, perfeito. Então agora esse problema aqui está resolvido. Só vou colocar mais uma entrada pra ver se vocês realmente estão acreditando em mim, né? Porque, talvez vocês não botem fé, mas é só isso. Esse exercício é bem simples. Não tem muito o que dar errado aqui. 120 minutos. Perfeito. Então agora vamos para o nosso próximo exercício. Coordenadas de um ponto. Esse aqui é um pouco, vai ser um pouquinho mais chatinho, um pouquinho mais longo de resolver, mas vocês vão ver que é bem tranquilo. Então vamos ler junto. Leia dois valores em uma casa decimal, x e y, que devem representar as coordenadas de um ponto em um plano, no plano cartesiano. A seguir determine qual quadrante ao qual pertence o ponto, ou se está sobre um dos eixos cartesianos da origem, x e y igual a zero. Se o ponto estiver na origem, escreva a mensagem origem. Se o ponto estiver sobre os eixos, escreva eixo x e o eixo y conforme for a situação. Entrada contém coordenadas de um ponto. Então tá. Então, basicamente, a questão você pede para você pegar, ele vai te dar um ponto específico, né, na ordem XY. Você só tem que falar onde que ele está. Se ele está no quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3, quadrante 4 e blá blá blá. Esse aqui é bem simples, é um exercício bem simples de entender, mas ele é meio chatinho de escrever. Vocês vão ver por quê. Então vamos lá. Primeiro a gente tem que, vamos declarar nossa variável float, que vai ser o ponto x, a coordenada x e y, que a gente vai receber. Vamos até coloquei aqui para a gente receber elas. X e Y, perfeito. E aqui que vem a parte interessante. Como que a gente sabe que, por exemplo, o ponto está no quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3 ou quadrante 4? Bom, tem tudo a ver com o sinal desse ponto. Então, vamos supor, se o meu ponto está no quadrante 1, ele vai claramente ter as coordenadas x positiva e coordenada y positiva. Então, a forma como a gente checaria se ele está no quadrante 1 é checar a magnitude dele. Ou seja, qual que é o sinal desse ponto, de cada coordenada. Isso vai ser definido para cada parte. Ou seja, para o quadrante 2 vai ser um coordenada x negativa, mais um y positivo. Q3 é os x e y negativos. E Q4, y negativo e x positivo. Agora, para a gente saber se esse ponto está num dos eixos, é simplesmente se y for zero e x for qualquer número, tanto faz, ou se x for zero e y for qualquer outro número. Claro, se x e y for zero, aí você sabe que vai estar na origem. Então tá, vamos começar a escrever isso. Claro, vamos primeiro começar escrevendo isso aqui. Vamos primeiro começar escrevendo as nossas condições para estar na origem, ou em um dos eixos, né? Então, se o x for igual a zero, ele vai entrar numa condição. Aí agora a gente vai também checar se y for também igual a zero. Caso y for igual a zero, calma aí, só deixa eu ver o que ele quer aqui print. Ele print origem apenas, correto? Então a gente vai fazer exatamente isso. Se x for igual a zero e y for igual a zero, a gente vai basicamente out origem. Simplesmente assim. Porque nesse caso, o x e y são zeros. Então a gente vai só printar origem. Lembre-se, não pode esquecer do endline. Claro. Caso y não seja zero, só y não seja zero, a gente vai printar cout. A gente vai dar cout. Perdão. A gente vai dizer cout que se x está zero e y pode estar em qualquer ponto, então vai ser que a gente está no eixo y. Eixo y. Perfeito? É assim que ele... Calma aí, só deixa eu cercar aqui se é assim que ele... É exatamente assim, perfeito. Endline. Ok, perfeito. Agora a gente vai só checar agora para o outro caso, se for o caso em que y é else if, para a gente só se já checar, não precisa repetir essa condição, né? Else if, isso aqui.
trocar umas coisinhas aqui. Se y for igual a zero, a gente checa se ele vai fazer o mesmo check para a origem. Você poderia fazer, não precisa, se na real você não precisava colocar isso aqui na realidade. Mas tá, só coloca esse check que vai ficar bonitinho. E caso ele não esteja necessariamente na origem, ele vai estar no eixo x necessariamente, porque y é zero e x não vai ser zero. Então, perfeito. Então tá. Else if, agora, vamos agora testar para cada quadrante. Se x for maior que zero e y também for maior que zero, a gente necessariamente sabe que ele vai estar no quadrante 1. Então a gente vai dar cout que 1. Perfeito? Endline. E agora você pode repetir essa condição só trocando os sinais, só trocando as desigualdades aqui para todos os quadrantes. Então olha aqui, é bem rapidinho. Agora vamos chegar para o quadrante 2, vamos relembrar o quadrante 2. O quadrante 2 é um valor de x negativo e um valor de y positivo. Então, simplesmente, a gente só vai precisar checar se x for menor que zero e se y for maior que zero, que é 2. Quadrante 3, a gente só vai precisar checar se os dois são negativos, então se os dois forem menor que zero. E no caso do quadrante 4, vai ser se y for menor que zero e x for maior que zero. Aí você pergunta, tá, mas não seria importante checar também se um deles pode ser igual? Não, porque a gente já checamos isso aqui antes, então não vai ter necessidade. Perfeito. Então, em teoria, se eu não estiver esquecendo de nada, claro, isso é tudo do programa. O que precisamos fazer aqui para o nosso programa? Vamos só checar se está tudo certo. Testar aqui uma saída. 4.5 menos 2.2, que é 4. Perfeito. Testar aqui, jogar 0, 0 também, né, para ver se algum deles está na origem. 0, 0, origem. Perfeito. Testar agora se ele pega, por exemplo, se ele está no eixo y. Então, é x igual a 0 e está 7.077, eixo y. Perfeito. Então tá, agora o nosso código está pronto. Vamos só checar aqui se eu não fiz nenhum erro bobinho, claro. Perfeito, galera. Eu não cometi nenhum erro e o código está pronto. Vamos para o próximo exercício. Beleza, próximo exercício aqui, triângulo. Dê 3 valores reais, A, B e C, e verifique se eles formam ou não um triângulo. Caso positivo, calcule o perímetro do triângulo e apresente a mensagem. Perímetro xx.x. Em caso negativo, calcule a área do trapézio que tem A, B como base e C como altura, mostrando a mensagem. Então tá. Como que a gente vai fazer isso aqui? Vamos dar uma olhada. Ok, vamos nos relembrar uma coisa. Para a gente poder ter um triângulo, a gente tem uma condição de existência para qualquer triângulo. E qual que é essa condição de existência? Que o lado maior, vou chamar a big, né? Calma, deixa eu só deletar um código aqui. Chamar de lado maior A. Nosso lado maior A, vamos supor que eu chamar A, tem que ser necessariamente menor que a soma dos outros dois lados. Perfeito? Caso essa razão não seja satisfeita, claramente isso não vai ser um triângulo. E aí a gente cai no nosso segundo caso, que a gente vai calcular a área do trapézio. Então vamos lá. A gente vai receber 3 valores reais, então já vamos fazer isso. A gente vai receber 3 floats, A, B e C, correto? E tá. Agora, primeiro a gente teria que achar qual que é o maior desses valores. Então tá, esse é um processo, essa aqui vai ser a parte chata desse programa, que é achar o valor maior entre eles. Então tá. If, o que a gente vai fazer agora? A gente vai primeiro checar se A, vai colocar 3 condições para checar se eu só achar o maior. Se eu vou criar mais também uma variável maior para ser fácil de fazer essa conta depois. Maior. Então, se A for maior que B e for maior que C, se A... Não, calma aí, assim que funciona. Se A for maior que B e A for maior que C, a gente sabe que o maior vai ser igual a A. Perfeito? Se
B for maior que A e for maior que C, a gente sabe claramente que o maior vai ser B. E a gente pode copiar a mesma condição, só que para C. Mesma coisa, mesma coisa. C for maior que A e C for maior que B. Perfeito. Então, esse aqui a gente vai achar o nosso maior. Claro, não se esqueça de colocar else if, para ele só fazer, para essas condições serem dependentes uma da outra, ou seja, se essa daqui der certo, ele não vai fazer essas outras, ou se essa daqui der errado, ele vai fazer as outras, consequentemente, claro. E agora, a gente pode, agora tendo feito esse cálculo, a gente pode fazer. Ah, tá, calma aí, tem um pequeno detalhe. Nesse caso, assim, a gente. Não, a gente não vai precisar da variável maior, porque, olha só, deixa eu mostrar. Nessa própria condição, a gente já tem que checar, né, a condição do triângulo. Então, se A for maior que os outros, a gente vai checar primeiro se A é menor que B mais C. Caso A seja menor que B mais C, eu vou agora criar uma variável que vai determinar isso pra gente. A gente vai chamar ela de flag. Qual que é a lógica aqui, galera? A minha flag vai basicamente me dizer se é um triângulo ou se é qual que era? Um trapézio. Se a minha flag for zero, eu vou criar uma condição aqui na frente em que ela só vai entrar para triângulo, caso do triângulo. Então, se flag for igual a zero. Ok? E aqui vai ter a condição para se é um trapézio. Eu vou renomear esse flag para um nome mais interessante pra gente, né? É triângulo. Pronto, bem melhor. Agora já está bem claro o que ele quer dizer com isso. Se for triângulo for igual a 1, a gente vai entrar nessa condição aqui, né? Se é triângulo for igual a 0, aí é outra história. Então tá. Perfeito. Então, se A for menor que B mais C, claramente triângulo vai ser igual a 1, então a gente não vai precisar fazer nada. Então, na real, vamos colocar aqui, tá? E se A for maior que B mais C? Que claramente isso aqui não vai ser um triângulo. Então, a gente vai colocar aqui triângulo vai ser igual a 0 nesse caso. Não precisamos colocar um else, porque o caso 1 já tá, o nosso triângulo já está setado para 0, para 1. Então a gente não precisa fazer isso. Agora a gente vai fazer, basicamente repetir a mesma condição para essas outras duas condicionais aqui. Puxa, vou ver aqui. Se nesse caso é B, for maior que A mais C. E calma. For maior e C for maior que B mais C. Tá, perfeito. Ok. Agora a gente vai criar a condição aqui para os dois casos. Caso não seja um triângulo e seja um trapézio, a gente vai calcular a área, que não sei se vocês lembram da área do trapézio, calcular a área do trapézio que tem A, B como base e C como altura. Vamos relembrar vocês, deixa eu relembrar vocês como que é a área do trapézio. Peraí, calma aí, só deixa eu checar uma coisa. Ah, sim, nessa ordem. Então C vai ser necessariamente a altura. Perfeito. Então, se for lembrar a forma do trapézio, ela é A mais a base maior mais base menor, vezes a altura, que vai ser C, tudo dividido por 2. Ok? Então a gente vai dar Cout nisso aqui, que vai ser o nosso resultado que a gente quer. Cout, perfeito. Deixa eu só checar aqui quanto de pressão que ele me pediu. Uma casa decimal de pressão. Perfeito. Então a gente vai dar uma casa decimal para ele. Fixed, set precision. Ok. O que foi? Ah, não esqueci da setinha. Perfeito. E caso for um triângulo, a gente só vai dar Cout. Fixed precision, claro. Só copiar aquilo ali. Set precision. Set precision. Só que dessa vez para ser o perímetro. Então o perímetro é só A mais B mais C. Perfeito. Então vamos lá. Só vamos testar se nosso programa está funcionando certinho. Opa, calma aí. Eu claramente esqueci. Ok. Esqueci de pegar o valor de A, B e C, claro. Isso é um pequeno problema, né, galera?
Dá sim nos valores de A, B e C. B e C. Ok, vamos lá. Perfeito, dessa vez não deu nenhum erro. Então, 6, pegar um valor, os valores, vamos checar. Nesse caso, claro, aqui. Aqui, eu esqueci de fazer alguns detalhes aqui, né? Tá, ok, ok. Fiz um pouquinho de caquinha aqui, mas vamos corrigir isso aqui. Não necessariamente se for só maior ou igual, tá? Não, é igual não. Esse cheque aqui tem que ser feito para também ser igual, porque também não, um triângulo A não pode ser igual a BC, senão não forma um triângulo também, tá, gente? Eu esqueci dessa parte aqui, é importante. Vou colocar aqui. Também eu esqueci de também printar, que é pra printar se a área é que eu falo, área ou perímetro, né? Senão não tem como a gente saber também, né? Por favor. Então vamos printar aqui. Área igual. E aqui embaixo a gente vai printar perímetro é igual. Perfeito? Agora tá certo. Só vamos checar se tá tudo certo. 6, 4 e 2, 10. Perfeito, agora tá certo. Deixa eu só testar agora se o nosso. Se ele calcula certinho para ele. Triângulo. Triângulo 6, 4, 2.1. Perímetro 12.1. Perfeito. Então, se está certinho, vamos só checar agora se está tudo certo aqui. Certinho, galerinha. Esse aqui tá pronto. Vamos agora para resolver o nosso último exercício. Múltiplos. Vamos lá. Leia dois valores inteiros A e B. Após o programa, deve mostrar uma mensagem são múltiplos ou não são múltiplos, indicando se os valores lidos são múltiplos entre si. Ok. Então vamos lá. Ele vai ler dois valores e depois pintar se são múltiplos ou não. Bom, se são múltiplos, quer dizer que necessariamente quer dizer que um é divisível pelo outro. Então tá, isso é algo bem simples de fazer. Então vamos começar aqui. Deixa eu tentar esse código antigo aqui. Tá. Se um é múltiplo do outro, nesse, como eu te disse, um é divisível pelo outro. Só que a gente tem que primeiro achar qual que é o número maior entre eles. Então vou primeiro pegar aqui nossos dois dados, A e B, nos números A e B, dar 100 neles, igual não fazer igual da última vez que eu não peguei os números. E tá, agora você vai fazer um check muito básico, que é só A é maior que B. Se A for maior que B, então a gente só vai agora checar se a... Perdão? Agora você vai checar se, se a divisão entre A e B, nesse caso, lembrando que esse símbolo aqui ele me dá o resto dessa divisão, então eu estou repetindo para ele se o resto dessa divisão me dá zero. Mas pergunta, como assim me dá... Calma aí, deixa eu ver. Tá. Ok, calma aí, eu vou piscar aqui, calma aí. Não necessariamente vai dar zero, pera aí, deixa eu só pensar um pouquinho. Não, tá certo sim. Se o resto dessa divisão A por B me der zero. Porque se a divisão der zero, o resto da divisão der zero, quer dizer que foi uma divisão exata. Ou seja, um é necessariamente múltiplo do outro. Caso dê certo, caso isso aconteça, ele quer que a gente printe são múltiplos. Então vamos printar são múltiplos nesse caso aqui. Calma aí. Se out são múltiplos. Calma aí, tem que printar como texto, né? São múltiplos. Perfeito, a gente vai. Caso contrário, a gente só vai printar. Opa. Else, caso contrário, a gente vai dar out. Não são múltiplos, correto? Isso que ele pediu pra mim. Não são múltiplos. E a gente vai. Perfeito. E na real, a gente pode tirar essa condição pra fora, porque olha só, vou fazer uma coisa legal que vai facilitar o nosso código. Deixar o nosso código bem curtinho. Deixar essa condição aqui pra fora. Aí você pergunta, tá, peraí.
Se A for maior que B, no caso, se A for maior que B, em nosso caso aqui já tá certinho. Vamos supor que agora que eu troco isso aqui por B for maior que A. Bom, isso vai simplesmente, eu vou criar uma variável auxiliar aqui, aux, e eu vou trocar B e A de lugar. Porque aí, se eu trocar B e A de lugar, essa lógica aqui do maior dividido pelo menor continua funcionando. Então, eu vou colocar aqui aux, vai receber o valor de A vai receber o valor de B, e B vai receber o valor de aux, que praticamente faz a troca entre as variáveis, o valor das variáveis, né? Perfeito. Então tá, agora vamos ver se tá tudo certinho aqui. Se eu fizer uma caca. Opa. 6 e 24. São múltiplos, claramente são múltiplos. Testar agora outra condição. Alô? Tá, meu computador tá me mentindo agora, perdão, galera. 6 e 25. Não são múltiplos. Perfeito. Tá aqui, concluímos aqui esse vídeo. Certinho, deu tudo certo. E eu te vejo vocês da próxima. Tchau, tchau.